Vamos então fazer como nós temos feito esses dias todos. Antes de tudo, deixa eu acolher aqueles que estão vindo pela primeira vez. É bom ter vocês aqui com a gente nesse último exercício, na verdade, né? Nós vamos concluir esse ciclo de exercícios em preparação para a Páscoa. Claro, para o Tríduo, né? Que nós vamos começar amanhã, a quinta, a sexta, o sábado, que é sempre quinta, sexta, sábado, sábado, domingo, por isso Tríduo. Mas hoje não é catequese. E além disso, obviamente, a Páscoa em si, né? Que é o que nós vamos celebrar na Vigília Pascal e no domingo em si. Vamos então fazer como nós temos feito. Bruno, vamos cantar para nós rezarmos, para nós pedirmos a Deus que Ele nos ajude e nos conduza nesta noite. Por isso, vamos voltar, vamos colocar o nosso coração diante de Deus, para que assim nós possamos ser tocados por Ele e desse modo nós façamos nesta noite o percurso com Jesus rumo ao Calvário, de onde nós seremos salvos. Cantemos pedindo a Deus que Ele nos ajude a rezar agora. Tu és fogo no escuro, o outro lado do muro. Tu és vento de liberdade, caminho, vida e verdade. Sem ti não sou. Eu sei que tu vais comigo, tu és a certeza no perigo. Juntos tu és o meu canto, mesmo quando estou no pranto. Vida e caminho, tu és juntos forte, tu és o meu canto, mesmo quando estou no pranto. Tu és o meu destino, és verdade, és vida e caminho. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos, meus irmãos, colocar os nossos olhos diante de Deus, pedindo que desse modo Ele nos conduza esta noite e assim nós possamos meditar e contemplar aquilo que Deus fez e faz na vida de cada um de nós. Vamos pedir a Jesus que Ele nos dê o seu Espírito de sabedoria e de entendimento, para que desse modo nós tenhamos acesso às coisas verdadeiras de Deus, para que desse modo nesta noite nós possamos, mais do que entender, fazer uma experiência com Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Vamos então... Ai, o povo está chegando. Raíssa chegou, Vitor chegou. Vamos então fazer aquilo que nós estamos fazendo desde o primeiro exercício, desde o primeiro dia. Para aqueles que estão chegando hoje, lembrando sempre, nós todos somos principiantes e por isso nós temos 2 materiais de contemplação: a palavra de Deus e a palavra de Gabriel. A palavra de Deus, portanto, é mais importante. No entanto, como nós todos estamos no início, isso aqui ajuda a dar um caminho para aqueles que estão começando. Mas a primeira coisa, é claro, é começar com a palavra de Deus. Por isso, aqueles que estão com Bíblia, com a Bíblia. Aqueles que estão com o celular, com o celular. Aqueles que estão com o ouvido. Vamos começar com o livro dos Números. Números. Eita, agora ficou mais difícil, né? Porque Gênesis é Gênesis, né? Mas Números ninguém usa. Quer dizer, ninguém não, claro que a gente usa sempre. Primeiro tem Gênesis, depois tem Êxodo, depois tem Levítico, depois tem Números. Números, capítulo 21, versículo 4 ao 9. Quem estiver com Bíblia, Números 21, versículos 4 a 9. Quem estiver com celular também. Aqueles que não, me acompanham. Nós vamos começar a colocação de hoje, o exercício de hoje, fazendo A gente vai adiantar a história, tá? Porque a gente passou 3 exercícios num encontro só, num dia só. A gente passou 3 exercícios falando de um único momento entre Moisés e Deus. Agora a gente vai acelerar a história e a gente vai passar lá para o livro dos Números, quando Moisés já saiu do Egito e está no meio do deserto com o povo de Israel. Diz assim: então partiram da montanha de Or pelo caminho do mar de Suf, para contornarem a terra de Edom. No caminho, o povo perdeu a paciência. Quem nunca? No caminho, o povo perdeu a paciência. Falou contra Deus e contra Moisés. Quem nunca? Por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento de penúria. Então Yahvé enviou contra o povo serpentes abrasadoras, cuja mordedura fez perecer muita gente em Israel. Veio o povo dizer a Moisés: pecamos ao falarmos contra Yahvé e contra ti. Intercede junto de Yahvé para que afaste de nós essas serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e Yahvé respondeu-lhe: faze uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar, viverá. Moisés, portanto, fez uma serpente de bronze e a colocou em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, contemplava a serpente de bronze e vivia. Muito bem. Nós vamos agora para o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 14. Aí é que nós estamos acelerando a história. Disse Jesus aos seus discípulos: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna.
Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E mais adiante, João capítulo 12, versículo 31. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Muito bem. Como é que nós vamos organizar essas três partes da Sagrada Escritura? O exercício de hoje é juntar o encontro de Moisés com Deus, intercedendo por um povo que está sendo mordido por serpentes, e depois tentar entender por que é que Jesus está se comparando com uma serpente. Vamos trabalhar. Moisés havia sido chamado por Yahvé para libertar o seu povo da escravidão no Egito. Naquele encontro entre o pastor de ovelhas e a sarça ardente. Lembram? Lá no primeiro exercício, nós começamos os exercícios quaresmais dizendo: Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente. Dali nasce a revelação do nome de Deus. Como é o teu nome? Eu sou o eu sou. Lembram? Eu sou o eu sou. Nasce a revelação do nome de Deus, da sua identidade. E isso se aprofunda em uma relação de amizade, como se pudessem se ver face a face. O pastor se torna profeta, sua vida se coloca de cabeça para baixo, vivencia pragas, conflitos e sai com os hebreus do Egito, começando a longa e penosa travessia pelo deserto até a terra prometida. É nesse contexto que o povo, cansado da jornada, reclama a Moisés sobre Deus, perguntando: por que nos fizeste subir do Egito para morrer neste deserto? Pois não há nem pão nem água, estamos enfastiados desse alimento de penúria. É a nossa tentação permanente. Preferir ser escravo à liberdade, à custa de uma vida falsamente mais fácil. Olhem para mim. Nós vamos começar esse exercício reconhecendo que nós somos muito parecidos com o povo de Israel. Nós todos, como igreja, como comunidade dos viventes, mas cada um de nós somos libertados por Deus da escravidão, mas para nós sermos verdadeiramente livres, nós precisamos pagar um preço. Mas nós preferimos, como em outro momento da Sagrada Escritura, nós preferimos comer cebola, como os escravos no Egito, como o povo de Israel escravizado no Egito, a nós sermos livres pagando o preço da salvação. A nossa tentação, de cada um de nós, a nossa tentação é querer voltar à escravidão. A nossa tentação é, logo depois da confissão, voltar a ser escravo do pecado. É a nossa tentação. A nossa tentação é fazer toda a quaresma preparando a gente, fazer toda a Semana Santa e o Tríduo Pascal, viver bem o domingo de Páscoa e na segunda-feira, não, quero ser escravo. Não, quero voltar à vida de antes. Por quê? Porque para ser livre, eu preciso de um libertador. E o libertador de mim mesmo não sou eu mesmo. O libertador de mim é um outro, é Deus. E eu preciso pagar um preço. Por quê? Porque Ele vai me convidar a caminhar no deserto da minha vida comigo. Por isso, nós devemos começar o exercício de hoje reconhecendo: o tempo inteiro eu quero voltar a ser escravo. Infelizmente, é aquilo que os padres da igreja chamavam de ferida no coração humano. Nós todos estamos feridos pelo pecado original. Nós todos queremos voltar a ser escravos no Egito. Deus então, olha a pedagogia de Deus, como é bacana. Deus então envia uma peste de serpentes contra o povo. Sim, viu? Como dizia Dom Henrique a mim, Deus às vezes quer. Meu Deus, como é que eu digo isso sem chatear a gente? Mas não tem como não, então todo mundo é adulto já. Deus às vezes se utiliza de serpentes nas nossas vidas. Deus às vezes se utiliza de certas correções em nós
que são custosas para nós nos percebermos distantes dele. Por isso diz aqui, Deus então envia uma peste de serpentes contra o povo, cuja mordedura fez morrer muita gente. Esse mesmo povo então vai até Moisés pedindo socorro para que ele interceda junto a Deus para que afaste aquelas serpentes. E Yahvé então responde a Moisés: faze uma serpente abrasadora e coloca em uma haste. Todo aquele que for mordido e a contemplar a serpente na haste, viverá. Moisés faz do modo como Deus ordena, e quando alguém é mordido, contemplava a serpente de bronze e vivia. Está claro? Vejam, o povo começa a murmurar contra Moisés e contra Deus. Moisés então envia uma peste de serpentes. Muitas pessoas são mordidas por aquelas serpentes, ficam doentes por causa do veneno e morrem. Essas mesmas pessoas que estavam murmurando contra Moisés e contra Deus vão procurar quem? Moisés e Deus para salvá-lo. Como todos nós. Somos nós que de tempos em tempos cruzamos os braços, batemos o pé e dizemos: aqui não, quem manda sou eu, Jesus. Mas quando o calo aperta, é a Ele que nós vamos pedindo clemência, porque nós somos como o povo de Israel, frouxo, covarde. Quando eu estou na minha vida, eu bato o pé e quem manda na minha vida sou eu. Mas quando as coisas apertam, eu logo quero um Deus para chamar de meu. E Deus se submete. E nós podemos passar a vida inteira numa relação desse modo com Deus. Eu acho interessantíssimo quando hoje nós falamos o tempo inteiro de relação abusiva. E nós temos relações abusivas. Mas relação abusiva nós temos é com Deus. E o que é inadmissível é um cristão que tem relação abusiva com Deus. Que se utiliza de Deus para os próprios projetos. Que se utiliza de Deus quando é bom para si. Que se relaciona com Deus quando é interessante para si. E Deus, porque nos ama, se submete. Na verdade, esse é o mistério da cruz. A submissão de Deus para nos salvar. Na travessia humana para Deus, nós nos cansamos. Comecem aí a se perceber, tá? Na travessia humana para Deus, nós nos cansamos, murmuramos, preferimos escravidão à liberdade. Nesse momento, somos presas fáceis para as serpentes nos morderem, assim como a serpente no Gênesis morde a inteligência de Adão e Eva, fazendo-os comer do fruto proibido para se afastarem de Deus, do plano de Deus. Deus, então, para o povo hebreu, manda que se faça uma imagem de serpente colocada numa haste, e vendo a serpente, as pessoas ficam curadas do veneno da morte. Mas as pessoas que ficavam curadas, um dia morriam. Não era esse o plano de Deus, que curados morrêssemos. Curados da mordida da serpente, nosso corpo estava são, mas a alma permanecia envenenada. Era preciso que uma serpente com mais poder fosse elevada numa haste mais alta, e é assim que começa o nosso último e mais importante exercício. Logo no início do seu ministério, quando ainda estava reunindo os primeiros discípulos, Jesus diz com clareza: atenção, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Mais claro do que isso, impossível. O que os discípulos não sabiam era de que modo Jesus seria levantado, em que haste ele estaria preso. Foram necessários 3 anos para que Jesus lhes fosse explicando, e ainda assim, na hora definitiva, todos fogem, com exceção de um deles, de sua mãe e poucas mulheres. Todo discípulo de Jesus Cristo, mais cedo ou mais tarde, vai precisar ser confrontado com isso. A hora da cruz. Toda Semana Santa é isso, um reencontro com Cristo na cruz. Toda Páscoa é isso, um transbordamento da cruz.
todos nós temos que nos perguntar: eu já contemplei Cristo na cruz? Olhem para mim. Está claro que Jesus está fazendo uma relação entre ele e a serpente do Antigo Testamento. Não está claro? Vejam, o povo no Antigo Testamento começa a murmurar contra Deus. Deus está libertando esse povo como ele deseja nos libertar desde sempre, depois de Adão e Eva. O povo está sendo libertado por Deus. O povo está sendo conduzido por Deus. Mas para ser livre precisa pagar um preço. No meio do caminho, o povo reclama: não aguentamos mais essa vidinha de comer qualquer coisa. Faça alguma coisa. Moisés então vai dizer a Deus: estão reclamando de você. Deus corrige, enviando uma peste de serpentes. As pessoas são picadas, envenenadas e morrem. Reclamam com Moisés. Moisés vai falar com Deus. Deus então cria um modo de salvar as pessoas mordidas pela serpente, colocando numa haste uma serpente de bronze. Quem é mordido pela serpente, olha para a serpente, é curado do veneno da serpente. Está claro para nós que a serpente aqui, no Antigo Testamento, é uma serpente do reino animal. Está claro que a outra serpente é a serpente do reino espiritual. E é dessa que Jesus quer nos libertar na Páscoa. O que nós estamos meditando nesse último exercício é que Jesus está se comparando com aquela cobra, com aquela serpente que vai ser levantada numa haste. E que haste é essa? A cruz. Quando nós dizemos então que Jesus está se comparando com aquela serpente, nós estamos dizendo que o mistério da Páscoa não é outra coisa senão um povo que se reconhece mordido pelas serpentes e precisa de uma cura. E Jesus, essa cura é levada numa haste. Jesus, explicando ainda a relação entre ele e a serpente levantada por Moisés, ele diz: pois Deus amou tanto o mundo, que entregou o seu Filho único para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A nova serpente, aquela que será levantada para nos curar do veneno do pecado, será levantada num gesto de amor de Deus, na entrega do Filho de Deus. E agora, não seremos curados apenas para voltarmos a uma vida biológica. Escutem isso, porque é isso que está em jogo na Páscoa. Sem isso, o que nós vamos fazer nos próximos dias é um teatro, viu? Ou é isso aqui, ou não faz sentido. Lembre do que São Paulo diz: se Jesus não morreu e ressuscitou dos mortos, é vã a nossa fé. É um teatro. É uma falta do que fazer. É isso aqui que está em jogo. A nova serpente, aquela que será levantada para nos curar do veneno do pecado, será levantada num gesto de amor de Deus, na entrega do Filho de Deus. E lá vai. Agora, não seremos curados apenas para nós voltarmos a uma mera vida biológica, mas para recebermos uma vida definitiva, verdadeira, eterna. O que está em jogo na Páscoa é que nós somos chamados a olhar nos olhos de Jesus crucificado e assim sermos curados definitivamente para uma vida completa e plena. É um momento tão decisivo, tão marcado de dramaticidade, que Jesus continua explicando em outro momento, já próximo de sua paixão. É agora o julgamento do príncipe deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Olha aí Jesus dizendo de novo que ele será levantado. Assim como aquela serpente no deserto é levantada numa haste, e as pessoas quando olham são curadas do veneno, Jesus diz: quando o Filho do Homem for levantado, ele atrairá todos a si. Jesus está deixando claro aqui, escutem, Jesus está deixando claro aqui de que veneno ele vai nos curar. Não é simplesmente de uma serpente do reino animal, como aquela do tempo de Moisés. É a serpente do reino espiritual, o demônio, que está agarrado ao nosso calcanhar desde a criação do mundo. Por isso, a hora da cruz, a hora em que Jesus é levantado na cruz,
é a hora do julgamento do príncipe deste mundo. Aquele que insiste em reinar sobre as nossas vidas. No final das contas, cada um de nós, na paixão de Cristo, deve fazer uma opção fundamental. Se será súdito de um príncipe que é serpente e nos faz rastejar em coisas mundanas, ou se seremos amigos do rei, mais do que isso, herdeiros do rei, filhos do rei, atraídos por ele. A verdade é que a cruz tem um poder de atração extraordinário. Observem isso. A cruz não atrai puros e santos, mas feridos e mordidos pela serpente e pelo príncipe deste mundo. A verdade é que cada um de nós, para merecer o antídoto do veneno, precisa antes reconhecer-se mordido pela serpente. Nós todos, somos homens e mulheres mordidos por uma serpente que nos faz rastejar, que nos faz feridos, envenenados pelo pecado. Sim, cada um de nós, se for honesto, se não foge da própria condição humana, se não é um tolo e alienado de si, precisa reconhecer em alto e bom som que é um envenenado pela avareza, gula, inveja, ira, luxúria, preguiça, soberba. São muitos os envenenamentos que estão circulando por nossas veias. Atenção para isso. Muitos de nós, viveremos a Semana Santa, a Sexta-feira Santa e a Páscoa inconscientes de que nós precisamos de um Salvador. Muitos de nós participaremos de todas as liturgias, de todas as celebrações e não receberemos plenamente os frutos da paixão de Cristo. Porque para nós recebermos o antídoto, antes nós precisamos reconhecer que nós fomos mordidos. Todos nós já escutamos isso. Se eu sou mordido no meio de uma floresta por uma cobra, o ideal é que eu saiba qual é a cobra, para que eu saiba qual é o remédio. A mesma coisa espiritualmente. Se nós não nos conscientizarmos de que nós somos envenenados pelo pecado, que nós somos sujeitos e mordidos pelo pecado, nós não reconheceremos que nós precisamos olhar para a serpente presa à haste, que é Cristo crucificado. Nós somos doentes. Nós somos uma humanidade cada vez mais doente, desordenada, atordoada, mas fingimos estar bem, porque estamos produzindo e consumindo, agitados e nos movendo. A humanidade nunca gargalhou tão alto como aquele personagem Coringa, o vilão do Batman. Estamos gargalhando de nervosos, estamos gargalhando de desespero, estamos gargalhando de medo, porque se pararmos, veremos que nossa alegria não tem substância. Esse é o drama da nossa geração, sobretudo da minha e abaixo. Nós todos vivemos gargalhando indiferentes como se estivéssemos felizes. Mas a nossa gargalhada, quão mais alta é, proporcional à falta de motivo para sorrir. Vejam, as pessoas que realmente são felizes, inteiras consigo mesmas, elas não precisam gargalhar em voz alta para dizer que são felizes. Quanto mais nós tentamos mostrar efusivamente e desesperadamente uma alegria, mais claro é que não há motivo que se sustente interiormente. Mas nós, mais stories, quanto mais publica a si mesma, quanto mais fala de si mesma, quanto mais se mostra indiferente a tudo e a todos, dane-se Deus, dane-se igreja, a minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. No fundo, o que nós revelamos
é que nós não temos substância para essa alegria. A substância da vida está na vida com V maiúsculo. E só um é a vida. E a vida verdadeira é Cristo. Por isso, quando a vida for levantada na haste, no madeiro da cruz, a vida se derramará por nós, e felizes serão aqueles que estiverem aos pés da cruz para se banharem com essa vida, com esse rio de água viva, com essa água e esse sangue, porque assim, lavados no sangue do Cordeiro, terão poder sobre a árvore da vida, já que se morrermos com Cristo, ressuscitaremos com Ele e receberemos o maior poder que um ser humano pode ter, o poder de se tornar imortal, possuidor de uma segurança altíssima, fruto de uma conquista de alguém que foi levantado a uma altura infinita na cruz, ressuscitando ainda mais alto. Os seguidores de Jesus devem ter uma experiência com Ele crucificado. Devem olhar para Ele crucificado. Devem contemplá-lo crucificado, a fim de receberem o poder do ressuscitado. E mais, os verdadeiros seguidores de Jesus são aqueles que não apenas recebem a cura do veneno, mas sobem à cruz com Ele para ajudar na redenção de uma humanidade envenenada. Como fazem falta esses discípulos? Como fazem falta esses discípulos? Discípulos que não assistem simplesmente à paixão, morte e ressurreição de Jesus, mas que desejam entrar em Jerusalém com Ele para sofrerem com Ele, para morrerem com Ele, a fim de ressuscitarem com Ele, levando o máximo de pessoas possível. É esse o discípulo que mais falta hoje na igreja e na humanidade. É o discípulo que entra em Jerusalém com Jesus, disposto a morrer com Ele. Como fazem falta discípulos hoje que queiram perder a vida por Jesus Cristo. Como fazem falta discípulos hoje que queiram apostar a vida em Jesus Cristo. Como fazem falta aqueles discípulos que desejam perder a vida com Jesus Cristo. Como fazem falta os discípulos que sobem na haste com Jesus Cristo. Como fazem falta aqueles que sobem na haste e se tornam modelos e, se olhados, podem, como Jesus, curar tantas pessoas que estão precisando da mesma coisa que nós fomos curados. Os cristãos são um povo de crucificados ressuscitados. Um povo que experimentou na carne e na alma o tamanho do amor de Deus. Sentem-se eleitos e curados, amados e enviados para serem anunciadores de vida, de novo, definitiva, verdadeira, eterna. Diz Jesus: foi para esta hora que eu vim. Diz ele: a hora de passar deste mundo para o Pai. Agora João, levando-nos consigo, subindo aquela haste e cruz conosco, agarrado conosco, disse Jesus, para que nenhum se perca. Isso se chama amor até o fim. É o que veremos a partir de amanhã. Eis que a sarça já começa a queimar, Deus finalmente dirá o seu nome, Ele revelará o seu rosto e nós o veremos face a face. E a nossa vida aqui já será eterna para todo aquele que a Ele disser sim. Vejam, o objetivo desse exercício não é outro senão nos preparar para nós olharmos, contemplarmos Jesus crucificado. O objetivo desse exercício é nós nos darmos conta de que nós somos homens e mulheres envenenados pelo pecado. Escutem, eu insisto, não é possível haver salvação sem que antes eu me perceba necessitado de salvação. Lembrem do que nós dissemos lá no primeiro exercício. Para eu entender até onde Deus foi por mim, eu preciso ter consciência de como eu estava distante de Deus.
Para eu entender o sacrifício de Jesus na cruz, eu preciso compreender como eu estou distante dele. Lembrem do que disse Santo Agostinho. Jesus crucificado é aquela imagem horrível, porque ela nos lembra o que é o ser humano longe de Deus. Quando Pilatos diz, eis o homem, e apresenta Jesus depois de ser trucidado pelos guardas romanos, naquela frase, eis o homem, diz Bento XVI, Pilatos estava dizendo de forma clara, eis o homem marcado pelo pecado, o homem ferido, o homem trucidado, o homem maltratado, o homem torturado. Quando nós estamos escravos do pecado, assim como o povo de Israel estava escravo no Egito, nós precisamos de um libertador. E é Jesus quem conquista essa liberdade para nós. Liberdade de quê? Liberdade de nós vivermos presos ao veneno. Liberdade de quê? De nós vivermos voltando para uma condição de escravidão. Liberdade de quê? Da morte. Infelizmente, como diz Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI e o Papa Francisco, um dos grandes dramas da nossa contemporaneidade é que nós não reconhecemos mais os efeitos do pecado. Nós não somos mais conscientes de que existe uma vida definitiva e ela pode ser de vida ou de morte definitiva. Se nós não tivermos consciência disso, nós não saberemos o que significa aquilo que nós vamos escutar o Padre proclamando amanhã. Tendo-os amado, amou-os até as últimas consequências. No original, uma vez eu estava conversando com um bispo do Oriente, e ele diz assim, no original, quando Jesus diz, meu Deus, por que me abandonaste? No original do Oriente, da língua do Oriente, na Palestina, não é meu Deus, por que me abandonaste simplesmente? É meu Deus, por que tu me lançaste com força para longe de ti? Não é simplesmente porque me abandonaste. É porque você me pegou e me jogou com violência para longe de você. É isso que Jesus experimenta na cruz. Ou ainda no original, quando diz lá, tendo-os amado, amou-os até o fim, é assim. Jesus, tendo amado, chegou ao limite e ultrapassou o limite do que é possível para o amor. Jesus fez algo que é incompreensível. Nós só conseguimos experimentar se nós olharmos para Jesus na cruz. O amor de Deus não é um amor inteligível. O amor de Deus é um amor experimentável. O amor de Deus não é um debate. O amor de Deus é uma experiência. O amor de Deus não é algo que a gente pode falar numa palestra. O amor de Deus é algo que eu só experimento se eu olho para Jesus na cruz e eu reconheço que aquilo é por mim. Somente se eu percebo que eu estava envenenado pelas serpentes do mundo e que eu, olhando para ele, posso receber a salvação, é que eu posso reconhecer que, de fato, o que ele fez é extraordinário. Sem Jesus Cristo, o nosso destino era a morte. Sem Jesus Cristo, nós iríamos passar a eternidade longe de Deus. Escutem, a eternidade. Lembram de Teresa d'Ávila? Pequena com seu irmão. Para sempre. Para sempre. Para sempre. Imaginem o que é que significa para sempre viver longe de Deus. Imaginem o que significa para toda a eternidade estar no vazio, no drama, no pecado, na morte, na escuridão, na tristeza, na agonia. Vejam, ou nós carregamos muito forte o que significa a consequência do pecado, ou nós não vamos entender o que Jesus fez por nós na Páscoa.
Ou nós verdadeiramente acreditamos no que diz São Paulo, o salário do pecado é a morte, ou nós não entenderemos do que Jesus nos salvou na Páscoa. Por isso é que nós temos que carregar forte amanhã e sexta-feira e ainda no sábado até a vigília, forte na consciência de que aquilo que nós estamos contemplando é algo muito sério. De novo, que eu escutava de Dom Henrique: Gabriel, Deus é coisa séria, Deus é coisa séria, Deus é coisa séria. Nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus Cristo de um modo completamente diferente de todo o resto. Jesus não é um conto da carochinha, Jesus não é um mito, me desculpem, Jesus não é o Saci Pererê, Jesus não é uma crendice, Jesus é Deus, Jesus é Deus, Jesus existiu, e Ele está dizendo de forma muito clara: quando Ele for levantado, quando Ele for elevado na cruz, não é em outro lugar, quando Ele for levantado na cruz, Ele atrairá uma multidão de homens e mulheres feridos. Somos nós. Homens e mulheres envenenados, somos nós. Envenenados de quê? Envenenados do nosso pecado, da nossa raiva, da nossa mesquinhez, da nossa soberba, do nosso julgamento. Envenenado daquilo que nós todos sabemos que nós temos. Nós todos somos envenenados. Nós todos temos uma consciência envenenada. Nós todos, no limite, somos envenenados pela falsa segurança de que longe de Deus nós seremos nós mesmos. E o que nós estamos vendo desde o primeiro dia de exercício é que o único modo de nós sermos é nós estarmos unidos àquele que disse: eu sou. Só um pode dizer: eu sou. Nós todos somos, existimos e nos movemos se nós estivermos nele. E o preço a pagar foi a morte do próprio Deus. O que nós temos que fazer agora, amanhã, sexta-feira e sábado, é o tempo inteiro pensar nisso. Se Jesus não tivesse morrido por mim, qual seria o meu destino? Se eu não tivesse para quem olhar, qual seria o meu destino? Vejam, eu insisto, é fundamental. Nós todos somos cristãos. Mas deixa eu falar para os membros da comunidade dos viventes. Não se tolera um membro da comunidade dos viventes que não tenha passado um longo tempo diante de Jesus na cruz. É intolerável isso. Porque o carisma que Deus nos deu é de amor até as últimas consequências. É de um amor radical. É esse amor que Deus tomou Jesus e o lançou com violência para longe de si. Deus, o Pai, pegou o seu filho e jogou com violência longe de si. Vocês que têm filhos, especialmente os que têm mais jovens, como Catarina, façam um exercício. Pensem em fazer com os filhos de vocês o que está na Sagrada Escritura dizendo que o pai fez com o filho. Imaginem aí vocês pegando o filho de vocês nos braços e jogando com força contra a parede. É isso o que Jesus está dizendo do alto da cruz. É isso. E é claro, vocês sabem, isso que Jesus está dizendo do alto da cruz é um salmo, né? Jesus está rezando um salmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Não é algo que Jesus pensa na hora e diz na hora. Jesus era um homem orante. Jesus sabia as Sagradas Escrituras. Jesus rezava as Sagradas Escrituras. Então, quando ele diz do alto da cruz: meu Deus, por que me abandonaste? O que Jesus está perguntando é: meu Deus, como é possível que você, sendo meu pai, você me tome nas mãos e me jogue com tanta violência para longe de você? E o pai não responde. Somos nós que temos que olhar para Jesus e responder. Escutem, o pai não responde à pergunta de Jesus. Já perceberam? Meu Deus, por que me abandonaste? Silêncio. Somos nós. Escutem.
Cada um de nós tem que responder essa pergunta de Jesus, porque nós sabemos o porquê. Nós sabemos por que o Pai pegou Jesus pelas mãos e jogou com violência para longe de si. Por mim. Por causa de mim. Por causa de mim. Somos nós que temos que encarar Jesus na cruz e responder isso para Ele. Senhor, essa tua pergunta sem resposta, essa tua pergunta que o teu Pai não responde, eu tenho a resposta. Foi por mim que você foi lançado com essa violência para longe de Deus. Foi por causa de mim que você precisou passar por tudo isso. E deixe eu dizer uma coisa a vocês. Felizes somos nós se nós levarmos a sério isso. Porque muitos de nós podemos responder isso de forma leviana, como uma resposta pronta. Mas nós podemos experimentar na nossa carne isso. Nós podemos olhar para Jesus na cruz e dizer a Ele: Jesus, perdão ter que dizer isso. Foi por mim. Essa violência toda contra você foi por mim. Esse drama todo que você está vivendo, por mim. Você perdeu tudo por causa de mim. Você está vendo sua mãe aqui, Jesus, de pé, mas interiormente atravessada por uma espada, lembram? Esse menino será causa de condenação de muitos e elevação de outros. Quanto a ti, uma espada te atravessará a alma. Digam isso a Jesus. Digam isso a Nossa Senhora. Maria, essa espada que está atravessando sua alma é por causa de mim. Você está sofrendo tudo isso por amor a mim. Vejam, quando Jesus está dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Vocês acham que Jesus está rezando e pedindo a intercessão do Pai pelos soldados romanos? É por mim e por vocês. Pai, perdoa Gabriel, porque ele não entende que todas as vezes em que ele se acostuma e volta para ser escravo no Egito, de novo eu preciso passar por isso. Porque sim, Deus, como nós vimos lá no início, se submete todas as vezes. Todas as vezes. Todas. Como disse o Papa Francisco, somos nós que nos cansamos de Deus. Deus não se cansa por nós. Lembre de Madre Teresa de Calcutá, quando Jesus diz: tenho sede. Tem sede de quem? De mim. É de mim que ele tem sede. Não é de água. Não é de água que Jesus tem sede. Sede de mim. Fome de mim. Angústia de mim. Saudade de mim. Anseio de mim. Louco de amor por mim. Todas aquelas palavras que Jesus diz do alto da cruz se referem a mim. É a mim que se referem. Por isso é que nós, a partir dessa noite, porque nós estamos entrando realmente agora, a partir dessa noite, eu não posso viver os próximos dias de uma forma leviana. Eu não posso viver os próximos dias de qualquer modo. Eu tenho que entrar com Jesus, dizendo sempre: por mim. Meu Deus, por que me abandonaste? Por mim. Uma espada te atravessará a alma, por mim. Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Sou eu. Tenho sede de mim. Sou eu que estou em jogo. Sou eu que estou em jogo para Deus. Agora, na adoração, o que nós podemos aprofundar? Quais são os venenos que eu percebo atualmente na minha vida? De que venenos eu estou contaminado? Reconheço que o pecado é um veneno que me faz necessitado de cura. Vejam, deixa eu pedir uma coisa a vocês. Não digam...
Não venham com conversa fiada, não. Que eu sou uma pessoa chata, que eu não presto. Não, isso é conversa fiada. Que você não presta, você já sabe. Chame o veneno pelo nome. Eu tenho ódio daquela pessoa. Por mim, eu queria morta. Diga o nome do veneno. É veneno. É veneno. Não é Coca-Cola. É veneno. Não é Ovomaltine. É veneno. Veneno. Veneno é veneno. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, quero matar. Por mim, a minha vida é minha. E ponto final. Dane-se esse negócio de igreja. Tem que dizer o veneno pelo nome. Dizer o veneno pelo nome. Lembrem, sexta-feira, aqueles que forem vivenciar a Via Sacra com a gente, nós poderemos nos confessar. Esse é um bom momento para fazer exame de consciência. Quais são os meus venenos? Uma possibilidade. Vão lá em cima e vejam lá os 7 pecados capitais. E se vocês não ficarem satisfeitos com os capitais, vão nas adjacências, porque a gente é criativo. Avareza, gula. Vejam esses 7 primeiros, já tá bem bom. Já é um bom caminho. Mas chamar de veneno o que é veneno. Chamar de veneno o que é veneno. De que venenos eu estou contaminado? 2. Sou um daqueles que foi atraído por Jesus Cristo na cruz. Sinto que na minha vida fui curado e que sou objeto de um amor extraordinário da parte de Deus. Aqui, de novo, não se tolera um cristão que não se experimente salvo pelo amor de Deus. Ou nós cristãos nos sabemos, nos experimentamos amados por Deus de um modo totalitário, um amor que vai até as últimas consequências, ou nós fazemos experiência, ou nós somos um cristão de folia, ou é conversa fiada. Nós temos que fazer essa experiência do amor de Deus. Ele me amou, Ele se deu todo a mim, Ele não viu limites para estar comigo. 3. Aí, se você já é homem suficiente e mulher suficiente, a terceira. Quero ser um dos discípulos de Cristo que, além de receberem esse amor até as últimas consequências, deseja ofertar a própria vida em amor até o extremo. Poucos são os discípulos da cruz. Poucos. Eu diria pouquíssimos, eu diria quase nenhum. E a gente viu, né? Dos 12, ficou 1. Eu acho que nesses 2000 anos, a gente não melhorou muito não foi? Não sei. Não sei se eu acredito muito que a gente melhorou muito. Se de 12 só ficou 1 com ele, o que garante que nós seremos 1 que vai ficar? Então, eu quero... Vejam, eu sei, é uma loucura. Mas é por isso que vale a pena. Ou é cristão para isso, ou vá para casa, meu filho. Ou vá para casa. Para seguir Jesus, tem que ser homem. Como diz alguém da minha família, que eu não lembro agora quem é. Diz assim, a frase é culturalmente nordestina, mas eu vou batizá-la. Eu vou evangelizá-la. Para o cabra ser vaqueiro, tem que comer poeira. Para ser cristão, tem que comer poeira, pai. Para ser cristão tem que comer poeira. Para ser cristão tem que subir na haste com Jesus. Para ser cristão tem que fazer como São Francisco. Senhor, desce e eu ficarei no teu lugar. Ser cristão é isso. Os verdadeiros cristãos são os cristãos que Jesus deseja, são esses. Os que entrem em Jerusalém com Ele. Os que sofram a paixão com Ele. Os que morram com Ele para ressuscitarem com Ele na vigília pascal. Aí sim nós poderemos dizer, morri com Cristo, estou ressuscitado com Ele. Se você quiser, durante esse tempo de tríduo, durante o tempo de Páscoa, diga a Jesus, Jesus, eu quero me identificar contigo como um homem crucificado para salvar muitos contigo e ressuscitá-los contigo. Amém. Vamos ter...